videoaula de oficina de leitura. Hoje nós vamos fazer a correção da nossa avaliação. Espero que todos tenham tirado nota máxima, porque o nosso livro de literatura é muito lindinho, é muito gostoso de ler, é um livro que dá prazer, é um livro que a gente consegue entender a leitura. Então, assim, eu espero que vocês tenham conseguido, na hora da avaliação, lembrar de tudo que foi trabalhado no livro, tá bom? Então, para começar aqui o nosso primeiro slide, a prof vai retomar um pouquinho sobre o livro, tá? Para vocês nunca mais esquecer e para vocês também indicar esse livro para os seus primos, para os seus colegas, para sua família, porque esse aqui é um livro que a gente tem que ter sempre ao lado da gente, na nossa cabeceira. É um livro, assim, que nos dá prazer em ler, né? Então, gente, só para a gente retomar um pouquinho. Esse livro, ele foi escrito no ano de 1943, tá? Pelo francês Anthony. Ele lançou esse livro aqui e ele é considerado como um verdadeiro clássico da literatura universal, tá? Essa obra, os desenhos aqui que foram feitas aqui, foi tudo ilustrada pelo autor mesmo, por Anthony, tá? É bem bacana mesmo, né? Ela é cheia de desenhinhos ali, toda bonitinha, né? Então, ela foi ilustrada por ele mesmo. O livro já foi vendido ao mundo todo, sendo editado pelo menos umas 500 vezes. É muito difícil encontrar uma pessoa que tenha lido o livro e não tenha se emocionado. O que mais chama atenção na história é a capacidade que ela tem de envolver os leitores das mais variadas idades. Dirigida ao público exclusivamente infantil, nesse livro, Anthony acaba tornando um dos personagens principais da história. Além disso, é ele quem narra todo o enredo e ainda dá vida a uma criança que tem, durante toda a história, um cachecol vermelho, né, ao redor do seu pescoço e possui um cabelinho dourado. O Pequeno Príncipe também é famoso por inspirar diversas produções cinematográficas e adaptações e animações. Por ser lida tanto por criança quanto pelos adultos, que nunca deixaram um minuto sequer de acreditar em sonhar. Então, é aquele livro que eu falo para vocês, né? Ele foi feito para um público infantil, mas ele acabou atingindo o público adulto também, ok? Então, lá na avaliação de vocês, lá, a professora deu 10 questõezinhas, né? Todas que falam sobre o livro, que não adiantava vocês ler o resumo, né? A professora falou que não ia adiantar vocês ler o resumo, porque as questõezinhas são diretamente tiradas de cada capítulo, cada parte ali do livro. Então, assim, o que eu tô colocando aqui para vocês é mais ou menos o que você deveria ter colocado na sua avaliação. Não que você tenha que colocar nestas palavras, mas você tem que ter, assim, algumas questões ali, como a de marcar, assinalar, tem que ser somente aquela, não tem como você colocar uma outra, tá? Já a questão que é de descrever, a prof vai ler a sua avaliação. Esse vídeo está sendo gravado antes da sua avaliação, né? Vocês ainda não fizeram a avaliação, mas a professora já está gravando o vídeo, porque tem bastante coisa para fazer, então eu já estou me antecipando aqui. Então, quando você fez a sua prova ali, na parte descritiva, né, você vai colocar com suas palavrinhas, mas a gente tem que seguir aqui, ó, você tem que pensar assim que tem algumas questões que você não pode fugir da resposta, porque é aquela resposta ali, não tem como colocar outra, tá? A não ser quando a professora coloca ali mais para frente sobre descrever, fale o que você achou, é sua opinião, ok? Então vamos só que ver a primeira questão aqui. Onde acontece a história do livro Pequeno Príncipe? Descreva. Então aqui eu tenho duas perguntas e uma pergunta só. Então, não tem como você falar em outro lugar a não ser no deserto, tá? Agora, a parte de descrever, aí é com você. Você vai colocar nas suas palavras, tá bom? Um pouquinho ali da história. E aí é com você. Na segunda pergunta, a professora perguntou para vocês: por que o Pequeno Príncipe estranhou o planeta Terra? Então, assim, você pode colocar com outras palavras, tá?
Mas você tem que deixar ali para a prof, que a prof entenda que o Pequeno Príncipe achou muito, assim, imenso e muito bonito. E ele gostou tanto da Terra, mas é porque ele não morava aqui, ele morava em um asteroide, né? Então você tem que colocar nas suas palavrinhas isso aí, tá? Não precisa colocar exatamente como a prof está colocando aqui, tá bom? Vamos na 3. A 3 lá. O que a professora perguntou na 3 para vocês? Bacana. Essa aqui é uma questão que eu vou, né, corrigir bem com calma ali. Bacana, ver o que você colocou, a sua ideia. Então, eu tenho ali, ó. Eu tenho 2 perguntas e uma pergunta só. Sempre, pessoal, tenta quando vocês forem responder as questões, presta atenção no que está perguntando. Então, eu tenho ali, ó. Quantos personagens existem na história? Vocês vão colocar ali, não pode ser outra resposta, a não ser que seja 18 personagens. Aí, a prof coloca ali para ajudar vocês, né? Descreva os principais. Então, ali você não vai me descrever os 18 personagens. Você vai colocar os principais personagens ali. Que seria quem, no caso? O Pequeno Príncipe, a Flor, o Rei. E aí você vai falar um pouquinho deles, tá bom? Não vai me descrever os 18 personagens. Ó, olha só o que a questão tá pedindo. Descreva os principais, tá bom? Então, a prof vai corrigir com bastante carinho essa questão aqui de vocês. E cuidado com os erros ortográficos, que a professora desconta também. Cuidado, pessoal, com ali a pontuação, né? Que isso aí tudo faz parte do aprendizado da língua da oficina de leitura, né? Que é a produção textual, leitura, interpretação. Então, cuidado lá. Ali, 4. Como o aviador conheceu o Pequeno Príncipe? Aqui é uma pergunta só, tá? E aí você pode colocar com as suas palavras. Mas a ideia principal é o que? Após o seu avião sofrer uma pane e cair no meio do deserto, né? A 1000 milhas de qualquer lugar habitado. Então você vai colocar com as suas palavrinhas ali. Aqui a prof está colocando mais ou menos para você ter uma ideia qual seria a resposta correta, tá bom? Olha só, que bacana. A 5, a prof deixou para você me falar com suas palavrinhas. Claro que você vai escrever ali, ó, com a ortografia correta, com a pontuação no lugar, né? Com um parágrafo bonitinho. O que você entendeu da sua história? Dê sua opinião. Novamente, pessoal, 2 questões em uma. Então, ali, o que você entendeu da história, fala um pouquinho ali, o que você entendeu e dá a sua opinião. Você gostou da história? Você não gostou? Você achou ela muito, assim, cansativa? Você achou ela legal? Você se empolgou ao ler os capítulos? Então, ali é a sua opinião. Na sua opinião, a professora não vai falar se está certo ou está errada, porque é a sua opinião. Eu vou apenas corrigir ali a concordância, os erros ortográficos e a pontuação, tá bom? Vamos para a 6ª pergunta. A 6ª pergunta, em diante, até a 10ª, nós temos ali questões de marcar X, né? De assinalar, você vai escolher uma só. Então, ali você não tem que mais descrever, você só tem que pensar e ver, pessoal, o que você colocou ali, tá? Então, a prof vai ler a 6ª pergunta aqui. Na história, o personagem principal é um piloto que fora, aos 6 anos, desencorajado pelos adultos de seguir sua carreira de desenhista. Quais foram os seus 2 primeiros desenhos? Tá? Então, você não poderia ter colocado outra questão a não ser a letra B. Lá tinha A, B, C, D, né? Então, teria que ser a letra B. Então, se na 6 você colocou a letra B, parabéns, você acertou essa questão. Na 7ª questão, também é de assinalar. Então, tem lá, por que o Pequeno Príncipe fugiu do seu planeta? Não pode ser outra letra a não ser a letra C. Se você acertou, parabéns! Você está no caminho certo, significa que você leu o livro e entendeu a história. Vamos para a 8ª? A 8ª também, pessoal. Olha lá,
não pode ser outra letra, a não ser essa. O primeiro planeta que o príncipezinho visitou era habitado por um rei. O que o rei costumava dizer? Não pode ser outra opção a não ser a letra E. Lembra que a prof falou para vocês, mandei até no positivo on, para vocês anotarem as respostas que vocês colocaram? Porque aqui você já vai ter mais ou menos uma ideia de quanto você tirou na sua avaliação, tá bom? Por isso que a prof falou na aula Zoom, a prof falou lá no positivo on, anota lá a questãozinha que você assinalou, que você respondeu, porque aqui, ó, que bacana, nessa videoaula aqui, você já tem ideia de quanto você tirou, ou, ai, prof, não fui bem na prova, e aí a gente conversa na nossa próxima aula sobre isso, tá bom? A nona questão, por que o acendedor de lampiões odiava o seu trabalho? Ele é um sarro, né, gente? Não pode ser outra questão a não ser a letra D, ok? Letra D. Última questão. O empresário, habitante do quarto planeta, dizia ser dono de quê? Então lá a prof colocou várias opções só para confundir vocês lá, para ver se vocês leram mesmo leram o livro mesmo. Então lá não poderia ser outra questão a não ser a letra A. Eu espero que você tenha acertado todas as questões, tá? Espero que você tenha tirado 10 nessa prova aqui, porque vocês são muito espertos, muito inteligentes. Vocês estão, assim, acompanhando bem bacana as aulas de oficina de leitura. Eu tô muito orgulhosa de vocês, da participação de vocês, tá bom? Então, aqui, essas questões aonde você vai descrever, que você descreveu ali, que já, né, vocês já fizeram a prova, você, cuidado com a pontuação, os erros ortográficos, a prof vai ler com bastante carinho para não prejudicá-los em nada, ok? Espero que você tenha gostado da nossa aula de correção de oficina de leitura. Te vejo na nossa próxima aula. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Bye, bye.